acordo. Agora, realmente, eu acho que dentro disso, em ano pré-olímpico, as confederações deveriam receber muito mais e ficar... A sua participação, a sua ida a Pequim, você vai como credenciado pelo Comitê Olímpico Brasileiro? Não, pelo CAS? Não, de maneira nenhuma. Eu fui pelo CAS, Tá. Tinha uma credencial por isso, mas a única coisa que eu tenho é a credencial. Todas as despesas são por sua conta. São por minha conta. Se eu lhe disser que a esposa do presidente Nussmann foi credenciada pelo COB, e não como jornalista que ela é, lhe causa alguma surpresa, não? O dirigente do Comitê Olímpico Internacional tem direito a uma credencial que é para mulher. Eu acho que, nesse caso, ela optou e eu acho que aí está dentro das regras. O problema não é só não, isso é o de mulher. Menos, evidentemente. Se o problema do esporte brasileiro fosse esse, eu acho que aí evidentemente. Ela está dentro das regras. Está dentro da regra, então. Todo membro do Comitê Olímpico Internacional tem direito a levar a mulher ou o acompanhante que quiser. Eu acho que aí está dentro das regras. A gente já volta. Eu converso com o Dr. Alberto Burray Neto. Uma questão que chama a minha atenção, e de novo a gente viu, né, posta aí, e está aí em discussão, é ver, por exemplo, que volta para o Brasil um medalhista de ouro, como o César Cielo Filho, e faz questão de dizer: não me confundam com a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, porque eles não têm nada a ver com isso. Aliás, ao contrário, fizeram o que puderam para me prejudicar. Aí você podia falar, bom, é um caso, então. Aí eu me lembro da história recente, né? Do Aurélio Miguel com a Confederação Brasileira de Judô, ao Guga, que o Comitê Olímpico Brasileiro queria que jogasse com a camisa do patrocinador do COB e não daquele que o sustentou quando ele não era ninguém, e brigado com a Confederação Brasileira de Tênis. Enfim, nossos atletas de ponta, os que voltaram mais vitoriosos, em regra, se você perguntar, tem uma posição crítica em relação à sua respectiva confederação. Por que se dá dessa maneira? Porque é verdade. Agora, o problema é o seguinte, os atletas, eu até me surpreendi que eles começaram a falar. Eu também, porque eles normalmente não falam com medo de retaliação. Agora, o que o Brasil apresentou, eu acho que o esporte brasileiro tem um marco, antes e depois da Lei Piva. Antes, para se levar uma delegação à Olimpíada, era no peito e na raça. Você tinha que assinar aval próprio, pessoal, empenhando tua casa, e quando voltava tinha que pedir, pelo amor de Deus, para o governo pagar aquilo, a preparação era diferente. Depois da Lei Piva, eu acho que a coisa mudou. E eu queria dizer o seguinte, o Brasil não apresentou nada de novo. Os esportes que ganharam medalha são aqueles que não dependem do dinheiro público e que têm tradição. Todos são heróis que ganharam. Ganhar uma medalha olímpica é uma das coisas mais difíceis que há no mundo. São só 3 e um monte de gente capacitada para isso. Agora, vamos lá. A vela ganha a medalha desde a década de 60. É um esporte que independe e as duas velejadoras disseram que realmente não precisaram do apoio do governo, se é que houve, para a vela. O César Cielo deu a entrevista, está hoje, no jornal, estava ontem na UOL. O judô ganha medalha desde 72. E por aí vai. Talvez a surpresa boa tenha sido o taekwondo, que ganhou uma medalha, mas pergunta ao pessoal do taekwondo como é que eles vivem. E outra surpresa foi a Malrin, mas o Brasil tem uma tradição em saltos. Então o Brasil vive hoje não num planejamento esportivo de base, que nós podemos dizer, olha, nós construímos uma geração que está chegando. São de valores esporádicos, pessoas espetaculares que surgem e aí a gente trabalha aquela pessoa. O que também não está errado, surgiu um talento, vamos trabalhar. Mas o Brasil vai passar a ser uma potência olímpica, que eu acho esse chavão também uma bobagem. Também acho. Transformar o Brasil em potência olímpica. Quando a gente começar a trabalhar na base, vamos criar quantidade para tirar a qualidade daí.
Vamos começar a pegar grande parte desse dinheiro aqui e investir em escolas. Hoje o que há no Brasil é uma grande propaganda contra a ginástica. Você mesmo escreveu que há 12% de escolas públicas com quadras. Isso é um absurdo. E quadras, veja lá que quadras, talvez seja um pedaço de cimento onde o professor mal remunerado faz jogar uma bola, um futebol, um handebol. Então a criança cresce pensando que esporte é aquilo. E fala, não, não quero, porque é horrível. As aulas de educação física são péssimas pelas condições que oferecem. Então eu pegaria esses 85 milhões e falaria assim, vamos construir quadras de esporte em todas as escolas públicas e começar a criar uma política efetiva de base do esporte, tratar o esporte como ele deve ser, como educação, como saúde. Mas vamos ver se daqui 20 anos a gente não vai estar muito melhor numa Olimpíada. Agora, tem que pensar daqui a 20 anos. Não dá para ficar agora vivendo de valores extraordinários. Nesse particular, Alberto, uma justificativa que é até ponderável, que o presidente Nussmann usa é o seguinte, olha, isso aí não é tarefa minha, isso é tarefa do governo. O COB tem que tratar das competições das quais o COB se faz representar. Eu concordo em tese. Eu acho o seguinte, enquanto não havia lei Piva, tudo bem. O comitê não tinha como fazer outra coisa. Agora, a partir do momento que o comitê recebe 84, na realidade recebeu 1 bilhão e 200 milhões, se nós considerarmos tudo. Veja que hoje o Comitê Olímpico vive de dinheiro público. Então, é de interesse público. Eu acho que ele perde até a capacidade de autorregulamentação do artigo 217 da Constituição, que diz que as entidades do esporte privada têm o poder de se autorregulamentarem. E aí, então, você pode botar que só pode se candidatar quem tiver lá 2 mandatos, aquela coisa. Eu acho que não. Como vive de dinheiro público, ele perde isso. E acho que, por exemplo, se alguém quisesse ser candidato, poderia discutir em juízo a validade daquela cláusula e ser, porque é o nosso dinheiro que está lá. Então, quando ele recebe esse dinheiro público, eu acho que há a obrigação de destinar, até porque cabe ao comitê, pela lei, destinar para o desporto escolar e para o desporto universitário. E nós temos que criar o nosso modelo de esporte. Eu acho que é chegada a hora de criar um marco regulatório no esporte. Talvez o que eu tenho em mente seja uma elucubração, mas por que não criar uma agência? Isso aí é uma coisa que já esteve na ordem do dia. Olha, Alberto, eu não sou capaz de me lembrar exatamente, mas acho que assim que eu voltei para a Folha de São Paulo, faz 3 anos, eu escrevi uma coluna, era por uma agência nacional de esportes. Agora, ao mesmo tempo, as agências andam meio desmoralizadas, não andam? Quer dizer, porque viraram instrumentos de governo e não deviam ser. A agência, ou você tem uma agência que funciona autônoma, com mandatos, claro, não se faça barganha política, mas você vê, o ministro do esporte hoje é diretor de agência. Pois é. Então, e o Senado referenda isso. Pois é. Então, nós precisamos Doutor Alberto, e o parecer final do TCU sobre o PAN que até agora não saiu? Eu vou mais longe. Não, as contas de Brasília 2000 ainda não fecharam. 2004 ainda e por aí vai. Mas fica por isso mesmo, né? Como, aliás, muita coisa nesse Brasil fica por isso mesmo. As coisas acabam, vem outro escândalo em seguida, e aquele escândalo fica abafado, e de repente pega um deputado no grampo, ainda que ilegal, falando de alguma coisa, e as coisas vão e ficam por isso mesmo. Esse tipo de coisa vai contar no voto do Comitê Olímpico Internacional, sem dúvida, as contas do Pan-Americano não terem fechado. Aí é que está, quer dizer, pela sua vivência com esse pessoal, esse nível de informação chega no exterior? Quer dizer, não, eles sabem qual é a situação esportiva do país, a situação política? Não tenha dúvida que chega, porque os outros vão, cada um tem a sua equipe trata de fazer a contra-propaganda. Oh, peraí, vocês vão dar... E a outra coisa também, eu acho que é um pouco de ingenuidade. Eu sei muito bem como funciona isso.
um pouco de ingenuidade, embora boa vontade do presidente Lula. Ele diz, todo presidente que eu encontrar eu vou pedir o voto. Você acha que ele encontrando com o Sarkozy, ele vai falar assim, olha, vota no Rio de Janeiro, e o Sarkozy vai, pois não, eu vou falar com o membro do Comitê Olímpico. Isso não tem influência rigorosamente nenhuma, embora o apoio do presidente da República seja importante. Claro. Agora, a coisa se resolve ali, fechada, como se fosse uma eleição papal, onde as pessoas se fecham e só saem depois que que a eleição acaba. E muitas vezes a coisa se resolve numa conversa entre grupos de membros que dizem, olha, nós temos 3 candidaturas boas, vamos votar por qual, tal. Eles não vão arriscar, não vão arriscar. Esse argumento, isso aqui é fundamental, de que nunca houve uma Olimpíada na América do Sul. Não tem validade nenhuma no âmbito do Comitê Olímpico Internacional, que é um exemplo. Em 1996, Atenas tinha o maior dos argumentos, que era os 100 anos dos Jogos Olímpicos. E era o único, hein? Porque não era a melhor candidatura, mas o argumento fortíssimo. Valeu de quê? De nada. Claro. Valeu mais a força da Coca-Cola. Claro. Embora a melhor candidatura, tecnicamente, fosse a de Toronto. Mas Atlanta não foi uma grande Olimpíada, não foi. Não. Mas a de Toronto era melhor e Atenas usou isso. E não serviu de nada. Quer dizer, acha que nunca teve uma Olimpíada na América do Sul? Vocês não estão nem aí para isso. Vai continuar não tendo. Na África também nunca teve. A gente já volta. Eu estou conversando com o Dr. Alberto Murray Neto, membro do Comitê Olímpico Brasileiro, membro também do Comitê Internacional do Esporte, de Justiça Esportiva, o CAS, lá em Lausanne, na Suíça. Nós estamos, infelizmente, no nosso último bloco, vou tentar fazer as coisas mais rapidamente. Retomando uma questão. Me chamou a atenção que no discurso de encerramento o presidente do COI não disse que Pequim organizou os melhores jogos da história. Isso é um recado político, não? Olha, a tradição é que sempre se diga. Pode ser que seja, porque eu conheço o presidente Jacques Roge há muito tempo. Meu avô tinha relação pessoal com ele, eu conheço os filhos dele. E ele é uma pessoa que, óbvio, ainda tem que jogar um pouco dentro do sistema, mas que tem uma visão mais aberta das coisas. As mudanças que ele fez no Comitê Olímpico Internacional já representam muita coisa perto do que era. Eu imagino que possa ser realmente um recado, como quem diz, embora que diga que o esporte e a política não se misturem, que possa ter sido isso, olha, faltou a democracia no país. Tá. Porque não há outra razão, porque realmente foram os melhores jogos da história. Roberto, aliás, é Roge mesmo, não é Rouge? Tem gente... Não, é Jacques Roge. É Jacques Roge, você não tem a menor dúvida disso. Posso continuar falando Roge? Pelo menos eu sempre falei para ele e ele sempre atendeu dessa maneira. Ele nunca te corrigiu. Não. Se alguém chamar você de Murray, você fala, não é Murray, é Murray. Não é isso? Mas não, me chama às vezes de Cafuri, fala, não é Cafuri, é Kifuri. Né? Tá. Mas, enfim, eu, depois que ele virou presidente, eu não tive mais contato com ele, mas cheguei a ter, era amigo pessoal dos filhos dele, inclusive tive com um deles agora em Pequim. É uma pessoa que vem com uma visão diferente. Ótimo. Tanto é que hoje em dia você vê, o Comitê Olímpico Internacional mudou, tem muito atleta recente lá dentro. E aí eu não posso dizer se com voz ou não na Assembleia Geral, mas o fato de ter já é um grande avanço. Uma pergunta que eu tenho certeza que o fã do esporte em casa está fazendo e que eu tenho obrigação de fazer. Como é que você sobrevive no Comitê Olímpico Brasileiro e por quanto tempo com uma posição crítica? Vou ser honestamente, vou ser sincero aqui, eu entro mudo e saio calado. Tá. Primeiro porque é uma pauta do dia. Se você foge da pauta, vamos dizer, não está na pauta do dia. E depois que as assembleias são meio apenas para referendar aquilo que já está escrito antes. Então, e nas últimas eu realmente não tenho ido, porque
Se eu fosse, eu iria falar. E eu também não quero ser deselegante ali com ninguém. Eu, quando tenho chance, assim, como você está me dando agora, eu falo. Veja, não é nada pessoal, eu não tenho uma picuinha, não tem... É a visão do esporte que eu sempre tive, que eu aprendi, que é o esporte de massa, que tem que ser... às vezes criticavam, diziam, porque não tem patrocínio, tal. Quantas vezes eu não vi o meu avô botar para fora gente de empresa estatal que queria patrocinar e daí no fim do contrato dizia assim, bom, agora tem a verba de representação. Eu dizia, o que é verba de representação? Não, é aquela verba que, pela intermediação do negócio, mas o senhor pode participar também. Ele era posto para fora da sala imediatamente. O André Richer é capaz de dizer isso também. Outro dia eu estava com um técnico de atletismo, não vou revelar o nome dele aqui, embora ele tenha falado isso publicamente no Troféu Brasil, é um dos mais respeitados do mundo na especialidade dele. Disse assim, antigamente você falava com o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, dava frio na barriga. Você propunha qualquer coisa que não fosse, ou alguém propunha, ele te fuzilava com os olhos. Não que não pudesse ter críticas, tinha sim, eu aceitava com a maior tranquilidade. Só que não tinha esse negócio do... Hoje tem a agência de turismo, o outro tem não sei o que, faz parte, é uma coisa misturada. Não estou atacando ninguém, mas estou dizendo que hoje virou um negócio. Então, muitas vezes não tinha patrocínio, porque não se pagava verba. Não estou dizendo que hoje paga, não, porque eu não tenho prova disso. Mas posso dizer a você que, na época, empresas estatais fechavam patrocínio sob condição de receber uma comissão e dividir. E não tinha, às vezes, patrocínio por causa disso. Porque isso foi sempre inadmissível. Inadmissível e acho que deve continuar tendo. Prefiro não ter patrocínio do que ter que pagar propina para alguém. Por que o esporte é uma área, e não é só no Brasil, infelizmente, tão propícia a esse tipo de procedimento, Alberto? A lavagem de dinheiro. Por quê? Porque certos valores são intangíveis no esporte? Você tem grandes patrocínios com uma prestação de conta muito mal feita. Eu sou absolutamente a favor, não sou contra o patrocínio da empresa estatal esporte, não sou contra o esporte de alto rendimento, pelo contrário, mas eu acho que para a própria credibilidade do esporte, eu acho que as contas têm que ser rigorosamente abertas, tem que haver uma auditoria completa no Banco do Brasil, como é que esse dinheiro chega nas confederações, abrir as contas, quem não deve não teme. E, porque eu conheço muito empresário que gostaria de investir no esporte, gente séria, e olha, tem muita gente boa que pode ser aproveitada. Professores de educação física que eu conheço, empresários que gostam do esporte, mas que não põem dinheiro porque acham que a coisa é meio obscura. Então, eu acho que tem que haver uma abertura de contas, e não é desse governo, não, isso vem dos governos passados. Sem dúvida, deixar isso, aliás, sempre claro, né? Sucessivos governos. Tem sido esse o jeito de fazer no Brasil, infelizmente. Né? Agora, tem muita gente boa. Eu conheço muita gente, mas não tem voz, não tem... Por exemplo, o Brasil tem tradição nos saltos, de uma maneira geral. Eu tenho um grande carinho, ele treinou comigo no Pinheiros, eu fui atleta pelo Pinheiros, cheguei na época que a gente ganhava tudo, do mirim ao adulto, tinha o líder da equipe, era o João do Pulo, e um dos triplistas era o Nélio, que é um bicampeão olímpico, né? Sim, ganhou com o Saladino do Panamá e ganhou com a Amor Imagem. É uma estrela também do esporte nacional. E o Nélio é meu amigo pessoal, tem o técnico Vanderlei, que é o Ricardo D'Angelo, que são pessoas que são fantásticas. Por que não aproveitar pessoas desse tipo? Claro. Outros professores de educação física que não têm o mesmo destaque que ele tem, mas que também têm ideias fantásticas. Eu acho que deveria haver um grande fórum de discussão. Agora, a lei do esporte fica lá em Brasília restrita a meia dúzia de políticos, que não entendem absolutamente nada de esporte, e pitacos aqui e ali que são... Doutor Alberto Murray Neto, infelizmente o nosso tempo acabou, mas felizmente eu pude conversar com você. Muitíssimo obrigado. Eu é que agradeço e vamos continuar na luta. Opa, se vamos. A gente se vê.
doutor Alberto Murray Neto diz não é muito diferente do que os críticos bem intencionados e competentes dizem sobre o esporte no Brasil. A grande vantagem do Dr. Alberto Murray Neto é dizer tudo isso sendo quem é e tendo os cargos que tem, os postos que ocupa. Porque é disso que o Brasil precisa, de gente que não babe ovo, de gente que diga as coisas como as coisas são.